E aí, gente, tudo bem? Vamos lá para o nosso último vídeo, onde eu vou falar um pouco sobre hardware. Mas antes de eu iniciar o vídeo em si, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevessem no canal, deixassem o like de vocês, comentassem no vídeo, caso tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, para fortalecer o canal, né? Para que a gente possa continuar crescendo aqui, tá? Então vamos dar início aqui na nossa apresentação. Então, nesse vídeo aqui eu vou tentar mostrar para vocês como que vocês podem fazer para escolher o hardware que vocês vão utilizar no computador de vocês, tá? Nós vimos nos vídeos anteriores como que o que é o hardware, quais são os principais componentes e vamos tentar entender então como escolher. Primeiro, vamos começar pela placa-mãe, como eu tinha começado a falar no primeiro vídeo, quando eu falei dos hardwares essenciais. Então, a placa-mãe é aquela placa que é essencial, é fundamental para o computador funcionar. E ela vai ter uma importância muito grande, né? Porque é a partir dela que você vai definir muito dos outros componentes. Óbvio que você vai ter que escolher o tipo de processador que você vai usar, nós já vamos falar do processador um pouquinho mais para frente, mas a partir do momento que você definiu se você vai criar um processador para um computador Intel ou para um AMD, aí você vai definir a placa-mãe. Você vai ter alguns formatos, então esses formatos vão dizer qual é o tamanho que a placa-mãe vai ter. A placa-mães do tipo ATX são as placas-mães maiores, elas ocupam mais espaço. As placas-mães micro ATX e mini ATX elas são menores, então elas vão ocupar menos espaço. Isso vai fazer com que você possa pensar no tipo de gabinete que você vai utilizar. E aí, por fim, você vai pensar na faixa de preço. Essa faixa de preço ela vai definir basicamente quais são os componentes que você vai ter embutidos na placa-mãe. Geralmente, quanto mais componentes, então mais espaços para colocar placas, mais espaços para memória, mais espaços para conectar discos rígidos ou SSDs, mais caro essa placa vai ser. Tá? Então você vai ter placas-mães ali na faixa de R$ 300, R$ 400, a placas-mães que vão custar facilmente muito mais de 5, 10 mil reais. Então você vai definir a sua faixa de preço. Eu recomendo que você sempre tente buscar placas que estejam numa faixa de preço adequada para aquele tipo de equipamento que você quer montar. Então, se você quer um equipamento mais para o dia a dia, então para você fazer trabalhos, então digitar texto, mexer com planilhas, então você pode procurar uma placa um pouco mais barata, mas aí se você quer um equipamento que vai ter uma necessidade maior de recurso, então você vai precisar de uma placa um pouco mais cara, e assim você vai pensando naquilo que você vai montar. Escolheu a placa-mãe, nós vamos para o gabinete. Então você vai definir qual é o tipo de gabinete que você vai usar a partir do formato da placa-mãe. Então, se você pegou escolheu uma placa-mãe, por exemplo, ATX, que é a maior, você obrigatoriamente vai ter que ter um gabinete ou torre, ou no máximo uma mini torre. Porque algumas placas-mães ATX elas vão ter um tamanho um pouquinho menor e você consegue colocar numa mini torre. Tá? Por exemplo, o computador da minha casa aqui. A minha placa-mãe é uma placa-mãe ATX. Só que ela tem um formato que é um pouco maior do que o ATX padrão, né? Então ela é grande. O gabinete que eu uso na minha casa, ele tem que ter um gabinete maior do que um gabinete do tipo torre. Então o gabinete do meu computador, ele tem 60 centímetros de altura, 75 centímetros de profundidade. Tá? Aí a largura não é muito importante nesse caso, né? Mas esse no meu gabinete eu coloquei uma largura um pouco maior, porque eu tenho as ventoinhas ali para fazer a refrigeração, então ele precisou ser um pouco mais largo. Então você vai definir o formato. Eu escolhi o formato de mini torre, micro ATX, mini ATX. Mini ATX são aqueles gabinetes pequenos, que em alguns casos tem o tamanho de um roteador, por exemplo. Então ele é bem pequeno. Não, eu quero um desktop, que é para ficar embaixo do meu monitor. Então você vai definir qual o formato que você vai optar ali. Depois você vai pensar no seu processador. Então você já pensou no processador para escolher a placa-mãe, mas agora você vai pensar, eu quero um processador da Intel ou da AMD? Isso só vale para computadores normais, né? Normais que eu digo, sejam notebooks ou computadores de mesa. Os computadores da Apple têm o seu processador próprio agora, né? Até o ano passado, a Apple ainda estava usando processadores da Intel, mas desde o ano passado ela passou a usar um processador próprio. Mas você escolheu ali
um processador da Intel. Você quer um processador mais simples para tarefas mais básicas, então, por exemplo, para acessar a página da internet, para digitar um texto, talvez um i3 seja suficiente, né? E aí você repara que ele tem ali falando de núcleos e threads. Núcleos são processadores de verdade. Então, um processador i3, por exemplo, ele tem 4 núcleos. Então, dentro dele, ele tem 4 processadores de verdade. Só que existe uma tecnologia que permite que esse número de núcleos seja multiplicado, né? Então, no caso dos processadores da Intel, geralmente a multiplicação é por 2. Então, você tem lá 8 threads. Quer dizer que dentro do processador ele consegue dividir cada processador físico desse em 2 processadores lógicos. Então, você consegue ter tarefas sendo executadas de forma simultânea. Então, você vai ter uma tarefa sendo executada no início do processamento e outra no final do processamento. Então, você pode executar até 8 tarefas por vez dentro de um processador. Tá? Não, eu preciso de um computador. Eu pensei num AMD. Você tem lá os AMD Athlon. Não recomendaria muito eles. Hoje em dia, apesar de eles terem um preço barato, não compensa. Vale a pena mais você pensar, por exemplo, no Ryzen 3, que você vai conseguir ter um desempenho um pouco melhor nesse caso, tá? E aí você vai ter os outros, né? O Core i5, Core i7, Core i9. O Core i9 é o processador de mais alto desempenho da Intel hoje em dia. Ele tem ali entre 8 e 14 núcleos e 16 a 28 threads, então ele é um processador muito ágil, muito rápido, só que também é um processador muito caro, né? Então você não vai querer investir nele, por exemplo, para um computador da sua empresa, onde você as pessoas vão utilizar para preencher, fazer lançamento de nota fiscal ou fazer atendimento a cliente para pedidos, né? Você não vai pensar algo assim, né? Um computador como esse, você vai pensar, por exemplo, se você tem a sua empresa trabalha com engenharia e você precisa de um processador muito forte, muito poderoso, né? Então você vai pensar nele, tá? Mesma coisa vale para a AMD. A AMD também tem lá os seus Ryzen 3, 5, 7 e 9, mesmo esquema, o 3 e o 5 para serviços mais básicos, o 7 e o 9 para coisas bem mais avançadas, tá? Aqui eu coloquei o que eu devo analisar quando eu vou pensar comprar um computador, né? Mexer com o processador do computador. Primeiro, é um computador novo, então eu estou comprando um computador novo para minha empresa, eu vou recomendar a compra de um computador novo para minha empresa. Então, quais são as necessidades do uso do computador? Então, é aquilo que eu estava dizendo, é um computador para atividades simples, é um computador para atividades mais avançadas. Então, é isso que vai definir qual tipo de processador que você vai escolher. Verificar o que é chamado de TDP. O que é esse TDP? É a quantidade de energia que esse processador vai consumir. Quanto maior essa energia que ele consome, mais você vai ter que se preocupar com outros equipamentos, tá? Então, se for para atividades básicas, um processador com chip gráfico embutido vai fazer todo sentido. Então, se você comprar, por exemplo, um Ryzen 3 ou um Ryzen 5 da AMD, que já vem com uma placa gráfica dentro dele, você não vai precisar se preocupar em comprar uma placa gráfica. E as placas gráficas desses processadores da AMD são placas gráficas muito boas para atividades mais básicas, né? Até mesmo para atividades do tipo de edição de vídeo, quando você não precisa se preocupar tanto com tempo para fazer esse processo de edição. Esses processadores vão ser suficientes, tá? Uma coisa que a gente tem que olhar, não se preocupar apenas com o que ele é chamado de velocidade, ou clock do processador, né? Então é aquela velocidade que a gente tinha visto lá, então tá vendo ali 4.4 GHz, 3.6 GHz, isso é a velocidade dele, tá? Por que não olhar só isso? Porque se a gente for fazer uma comparação, a gente pode ver que um Core i3 de 4.4, ele equivale a um Ryzen 3 de 3.4 GHz, e apesar de ter 1 GHz, então ser 1000 vezes, ali, ter 1000 ali de diferença, né? Recomendo buscar sempre tecnologias mais recentes. Como assim tecnologias mais recentes? Tanto os processadores da Intel quanto os da AMD, eles têm versões de duas tecnologias. Tá? Então, as primeiras gerações do Ryzen e dos Intel Core i, eles usam uma tecnologia muito antiga. Então, você vai ter problemas com memória, para precisar trocar memória, com outros dispositivos. As gerações mais novas já vão trabalhar com versões mais novas de memória, então você vai conseguir ter um ganho de desempenho. Então, evite... vi uma propaganda de um Core i5
é baratíssima. Aí se você tome cuidado, dá uma olhada para ver se, por exemplo, ele não está usando um Core i5 de uma geração muito antiga e aí você vai ter esse problema com as memórias, tá? E aí, se eu vou trocar, atualizar o hardware dos computadores da minha empresa, né, da minha organização, vale a pena trocar apenas o processador? E aí vai entrar justamente nesse último ponto que eu coloquei de tecnologia mais recente. Eu vou dar o exemplo da minha casa aqui, né? Então, o meu computador, eu tenho um processador AMD FX 8120. Ele é anterior aos Ryzen, bem anterior. Esse meu computador, eu comprei ele em 2012, então ele já está com 9 anos que eu tenho esse processador e essa placa-mãe. Hoje em dia não compensa mais eu trocar o processador. Porque para eu trocar o processador, eu não vou encontrar processadores que são mais compatíveis com isso. Mesmo que, eu vou comprar um processador novo, eu vou ter que trocar minha placa-mãe, vou ter que trocar minhas memórias. Então, no meu caso, já não compensa mais trocar só o processador. Eu teria que fazer uma troca completa de equipamentos. Ah, mas por que que quando o professor comprou lá em 2012, você não comprou com uma tecnologia mais nova? Porque lá em 2012 ainda não tinha essa tecnologia. Ela começou a ser utilizada em 2014 com os computadores. Então, eu não tinha como, né? Então, é isso. Vamos lá. E para dispositivos móveis, né? A gente tem que olhar o processador do dispositivo móvel, né? Eles usam uma tecnologia um pouco diferente dos computadores, dos processadores de computador, com a principal vantagem de trabalhar com economia de energia. Então, eles têm uma economia de energia muito grande. Ah, mas eles são piores. Não, eles não são piores. Em muitos casos, os processadores de um celular, então, de um celular, ele é muito melhor do que um processador de baixo custo para computadores, tá? E aí é que eu coloquei algum dos principais fabricantes, né? Tem a Qualcomm, que fabrica os processadores da maioria dos fabricantes de celular. Tem o Exynos, da Samsung. Tem o Apple com o seu AX, né? Então todos os celulares da Apple, acho que desde do iPhone 8, se eu não estiver enganado, usam o próprio processador da Apple. O Intel, isso é difícil encontrar hoje em dia. Os NVIDIA Tegra, ele tem mais chip gráfico, mas agora eu não lembro qual fabricante. E a gente tem da Huawei, que tem algum outro fabricante que também acabam usando, tá? É óbvio que no caso do dispositivo móvel, a gente geralmente não vai encontrar essa informação. É muito difícil encontrar essa informação. Quando você vai comprar, o máximo que vai ter lá de informação, na maioria dos lugares, é a quantidade de memória do seu celular, né? Então, mas é interessante você procurar isso para que você tenha um celular que vai aguentar mais tempo, né? Aguentar no sentido de conseguir trabalhar com mais tarefas por mais tempo, tá? A memória principal é a memória RAM, né? Então vamos lá, deixa eu achar aqui a minha canetinha. Então, memória RAM, tá? Então essa é a memória principal. Geralmente ela vai estar em múltiplos de 2. Então 2, 4, 8, 2, 4, 6, 8, 16, 10 não é tão comum, né? Porque não é tão simples assim, mas a 6 gigabytes você pode até achar. Então, geralmente vai estar em múltiplos de 2. Sempre medido aqui em gigabyte. Lembra que eu comentei que byte geralmente a gente usa para armazenamento, né? Quanto mais, melhor, até um certo ponto sim. Então, até, por exemplo, 16 gigabytes é algo que vai sempre aumentar a performance do seu computador ali, algo em torno de 30% a cada vez que você dobra a quantidade. Então, se você tinha 4 GB, pensar em 2 hoje em dia para computadores é uma loucura. Em celulares ainda se encontra, mas em computadores, você pensar em um computador com 2 GB hoje em dia, não tem nem como. Então, você tem 4, você aumentou para 8, você tem um ganho de 30% de desempenho. Ah, professor, mas eu dobrei a quantidade. Não tem importância. Não é porque você dobrou a quantidade que você vai dobrar o desempenho, né? Você simplesmente está aumentando o espaço que você pode armazenar. E aí a mesma coisa vale de 8 para 16. Mais que 16 gigabytes já é algo muito supérfluo. Vai ser para coisas muito específicas. Então, por exemplo, eu tinha 24 gigabytes até o ano passado, mas aí eu quis dar uma diminuída no consumo, nos recursos do meu computador, então eu tirei 8 gigabytes, fiquei só com 16. É suficiente? Para mim é mais que suficiente atualmente. Eu não tenho nada que eu use que ocupe mais do que 2 gigabytes. Isso, por exemplo, é quando eu estou gravando um vídeo, quando eu estou em algum jogo, que aí vai ter um consumo um pouco maior. Tá? Velocidade. Quanto mais veloz, melhor.
Sim e não. O que é essa velocidade? É a velocidade com que a memória RAM vai se comunicar com o processador. Qual é o detalhe dessa velocidade? É a mesma questão das gerações do processador. Eu vou colocar uma placa-mãe, uma memória no meu computador de 1 bilhão de velocidade. Se a sua placa-mãe e o seu processador não suportarem, a memória não vai funcionar. Então você tem que tomar cuidado com isso. Então, por exemplo, de novo, falando aqui do meu computador, né? Aqui no meu computador, eu tenho uma memória que tem uma velocidade de operação de. Deixa eu só confirmar aqui rapidinho. Deixa eu abrir aqui o meu programinha de verificar essas informações. Eu já digo para vocês, porque eu não lembro de cabeça. Vamos abrir. Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. Tá. Eu tenho uma placa. A minha memória aqui é de 1600 MHz, né? 1.6 GHz. É uma quantidade é uma velocidade bacana e é o máximo que a minha placa-mãe suporta, mas do que isso eu não consigo colocar, tá? Aí vai entrar justamente na geração. Então, quanto mais nova, melhor? Sim, aqui sim, quanto mais nova, melhor. Mas, de novo, tem que ser adequado para o que o seu processador e a sua placa-mãe vão suportar. Então, do meu computador é DDR3. Eu não consigo melhorar a geração da minha placa-mãe. A gente já tem computadores com DDR4. Esse ano devem ser os computadores com suporte a DDR5. E aí, quanto mais novo, melhor. Por que quanto mais novo, melhor? Porque a tecnologia daquela memória fica mais nova, vai aumentar a velocidade de operação, ela vai se comunicar mais rápido com o processador e assim vai indo, tá? Por isso que eu disse quando eu falei lá do processador, para você olhar sempre uma tecnologia recente. Então, quando eu comprei, as duas tecnologias que existiam na época eram DDR2 e 3. Para mim não compensava DDR2, eu peguei DDR3. Eu paguei um pouco mais caro na época num processador, mas eu consegui pegar um processador numa tecnologia que era a indicada para a época. Hoje, eu recomendaria que você comprasse DDR4. Caso você pudesse esperar mais para o final do ano ou para o começo do ano que vem, final do ano nós já estamos, né? Mais para o começo do ano que vem, metade do ano que vem no máximo, DDR5, porque aí você já vai pegar a tecnologia mais nova. Isso quer dizer que você vai ter uma vida útil desse equipamento muito grande, tá? E aí, por fim, a questão de quantas memórias eu vou pôr. A gente tem single channel, é uma memória só, então você põe só um slot, um pente de memória. Dual channel, você trabalha com duas memórias iguais, quad channel com 4 memórias iguais. Tá? Então isso é você trabalhar com mais de uma memória. Tá? Vamos lá, passar para o próximo aqui. Qual o tipo de armazenamento secundário que eu vou escolher? HD ou SSD? HD para armazenar, porque ele é mais barato e consegue armazenar mais. SSD para velocidade. Então, eu recomendaria que você comprasse um computador ou um notebook com um SSD de, sei lá, 120, 200 GB e um HD de 1 TB, 2 TB para o SSD para você fazer o seu computador ser rápido para inicializar, para carregar, para fazer as coisas, e o HD para você armazenar. Tá? Então, essa é a recomendação. Você colocar os dois trabalhando de forma conjunta. Hoje, a grande maioria dos fabricantes de notebooks já vendem somente com o SSD, tá? Mesmo que seja um SSD de pouco armazenamento, porque você vai poder armazenar em pendrive, em HD externo, na nuvem, tá? Mas você vai ter um computador muito mais rápido. E há uma diferença muito grande. Um computador com HD, eu vou pegar os dois notebooks que eu tenho na minha casa. O meu notebook e o da minha esposa. O meu tem SSD, o da minha esposa é um HD normal. Eu ligo o meu notebook, ele está funcional, eu consigo usar ele em menos de 15 segundos. O computador da minha esposa, o notebook da minha esposa, quando eu vou utilizar ele, eu preciso de quase 2 minutos para conseguir usar. Uso a mesma versão do sistema operacional, os dois estão com Windows 10. O meu tem mais memória RAM, mas a memória RAM não influencia em nada na inicialização. E o processador dos dois é muito parecido. Então a diferença é o HD, porque ele é mecânico, então ele é muito lento comparado com o SSD. Tá? Fonte de energia. E aí, a partir do momento que você escolheu todos os demais componentes, você vai partir para a fonte de energia. Então, a fonte é que vai permitir que os seus equipamentos e os componentes funcionem da maneira correta, tá? Aqui é um componente que eu quase imploro para que vocês não economizem na hora de comprar. Não comprem fontes baratas, tá?
Não é como comprar, por exemplo, um gabinete barato, um teclado barato, um mouse barato, uma placa-mãe mais barata. Fonte não. Você comprou uma fonte barata, a chance de você de danificar algum equipamento do seu computador é muito grande. Tá? Eu dou um exemplo sempre de quando eu trabalhei na UFMT lá em Sinop. Antes de eu entrar trabalhar na UFMT, foi feita uma compra muito grande de, sei lá, 240 computadores para a UFMT e as fontes eram genéricas, muito baratas. Com menos de um ano, menos de 2 anos que os computadores estavam em funcionamento, todos os computadores começaram a dar defeito, porque essa fonte que foi comprada, que veio, não suportava o que tinha dentro do computador. Tá? Então, eu vou recomendar uma fonte, sei lá, de 500 watts, então a do meu computador é uma fonte de 500 watts. Eu tenho uma placa de vídeo, eu tenho um processador que consome bastante energia, então só o meu processador tem um consumo de energia de mais ou menos 110 watts. É muita coisa para um computador, né? Um processador desse, porque essa geração dos processadores da AMD consome muita energia. Eu tenho HD, eu tenho SSD, eu tenho duas memórias, eu tenho um monte de coisa. Então eu tenho um consumo muito grande de energia, mas essa minha fonte de 500 watts dá e sobra. Eu estou consumindo aqui uma média de 300, 350 watts, então eu tenho ali uma sobra de 150 watts. Tá? Então, cuidado com a fonte na hora que você for comprar. Se você está pensando em um ambiente mais bonito, tenta buscar fontes que são chamadas de modulares. Como assim um ambiente mais bonito? Você vai diminuir a quantidade de cabo dentro do gabinete, então você consegue montar um computador mais bonito ali. Só que também vai ser um pouco mais caro, tá? E aí, por fim, eu vou chegar nos periféricos. Aí, na questão dos periféricos, qual é o uso do computador? É para uso do dia a dia? Teclado e mouse, por exemplo, o mais simples possível. Um monitor, você pode comprar um monitor com uma resolução... Eu recomendaria um monitor com uma resolução acima de 20 polegadas hoje em dia, com uma... não ultra-wide, né? Porque um monitor de 20 polegadas ultra-wide ele vai ficar muito largo com relação à altura, né? Mas um monitor Full HD, com uma qualidade bacana para você trabalhar, que tenha saídas HDMI para você se conectar com as placas, com outras coisas, né? Vai comprar uma impressora, qual é o tipo de impressora que você quer usar? Eu vou imprimir mais textos em preto e branco, então procura uma impressora a laser, que você vai ter uma economia de recurso. Eu preciso imprimir muitas imagens, aí procura uma impressora, por exemplo, a jato de tinta, mas com aquelas que tem o tanque do lado, né? Então é mais barato para você recarregar a tinta ali, fica bem mais em conta para você trabalhar. Vai precisar de uma câmera, procura uma câmera com uma resolução bacana, por exemplo, uma de Full HD igual essa que eu tenho. Então você vai pensando naquilo que você está trabalhando ali. Eu preciso de... Estou montando um computador para trabalhar com... eu vou virar streamer, professor, vou ganhar dinheiro com o jogo. Né? Aí você vai ter que pensar em comprar um monitor ou 2 monitores com uma resolução bacana, um mouse melhor, porque você vai precisar de uma resolução melhor do mouse, um teclado com uma sensibilidade diferente, uma câmera isso. Então é isso que você vai olhar, né? Então fones de ouvido, então é isso que você vai pensar na hora de você montar o seu equipamento. Beleza, gente? Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, um pouquinho mesmo, 20 e tantos minutos, né? Era para ter ficado em 15. Ficou 9 minutos mais longo, mas é isso, tá? Obrigado. De novo, não se esqueçam de se inscrever no canal. Vão aparecer cards em algum lugar por aí para direcionar vocês para playlist, né? E é isso. Até o próximo vídeo onde eu vou falar um pouquinho sobre softwares. Valeu!